nós temos aí algumas novidades, né? André Ramalho, Garro, claro, né? Vão ser novidades. O Ranieri, que estava suspenso na Copa do Brasil, mas liberado para jogar, né, no jogo deste sábado. Quem o Corinthians tem de reforços para esse jogo e de desfalques, Lucas, além do Alex Santana? Acho que os reforços... Acho não, né? São reforços. André Ramalho, pensando que o Hugo foi preservado para jogar o Bidu, ele fica à disposição. Rodrigo Garro, Ranieri volta, que estava suspenso depois daquela expulsão maluca. E tem o Charles, que se gerou uma dúvida que poderia ter se machucado, houve uma preocupação de lesão muscular, mas está liberado, treinou normalmente. Então o Corinthians tem quase que todo mundo à disposição, com exceção, claro, de quem se lesionou com mais seriedade recentemente, que foi o Alex Santana, que vai tentar voltar a jogar nessa temporada. E o Yuri Alberto, que é uma coisa que é meio difícil de prever, né? Porque é uma coisa que foge um pouco de lesão muscular, de futebol de dia a dia, né? Então é muito de reação de corpo a corpo, mas o preparador físico dele, Gustavo Jorge, tá postando os treinos direto com o Yuri e você vê o cara pegando forte, assim, tá correndo, pegando peso. O Yuri tem um biotipo muito bom, né? Acho que ele tem dúvidas técnicas recentes, mas a parte física dele é privilegiada, então acho que ele não vai demorar muito para voltar. Eu acho que a grande dúvida é entender se Mateuzinho ganhou a vaga do Fagner, porque o Wagner jogou no Couto, e entender se vão com 3 zagueiros ou com 3 volantes. Eu acho que essa é a principal dúvida, mas acredito que o Ramon volte com a base do time que ele mais atuou aí. O Mateuzinho me parece que é titular nesse momento, André joga, Félix Torres ali na esquerda, que pegou uma sequência, e o Hugo. Acho que a gente precisa ver essa trinca de volantes, acredito que seja Ranieri, Rian e Charles, além do Garro. Aí na frente pinta essa dúvida, o Pedro Henrique jogou, acredito que ele largue na frente com o Romero, e a gente pensa no Thales Magno, talvez o Giovani ou o Romero, o próprio Thales Magno. Tem Thales Magno, Romero, Giovani, o Pedro Henrique e para 5 vagas. Pedro Henrique, Romero, Thales Magno, não sei se está à disposição, Wesley e Giovani. Então são 4 ou 5 nomes para 2 vagas, acho que o resto não tem muito segredo, não. Eu acho que é Romero e mais um no ataque, né? No setor. Eu acho que vai jogar Romero e Giovani. Eu acho que eu também apostaria em Romero e Giovani. Eu gostei de novo o Giovani, né? Eu gostei. A escalação do Lucas, para mim, eu acho que é a mais viável. Hoje, no de primeiro, o PVC apostou numa linha de 5. Para um jogo em casa, eu falei, né? O PVC apostou em Mateuzinho ou Fagner, que ninguém sabe, né? Quem é o titular. Aí ele veio com Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Hugo. Depois ele veio com 2 volantes, porque o Corinthians tem jogado assim também, né? Com o Charles e o Rian. Ah, não, ele apostou no Ranieri na zaga, desculpa. Foi Félix, Ranieri e André Ramalho, com os 2 laterais, linha de 5. Aí colocou mais 2 volantes, que seriam os 3 volantes jogariam de qualquer jeito. O Rian e o Charles, o Garro e o Giovani com o Romero. A única diferença é a questão de entrar com o Ranieri ali na linha de 3. Pode ser. Eu acho que vai ser esse 4-1-4-1, porque que o Lucas escalou aí, mas não escalou o esquema, eu estou escalando o esquema. Eu acho que vai ser 4-1-4-1, porque o Ranieri depois encaixa ali na linha de 5 e ele pode variar durante o jogo. Acho que vai ser esse provavelmente esse o time do Corinthians, né, Vitão? O que você acha? Eu acho assim, o Ranieri, ele te dá essa possibilidade de você não alterar o esquema com o mesmo jogador. Ele faz terceiro zagueiro e faz um volante ali. O Corinthians tem jogado muito, muito mal em casa. Foi péssimo com 3 zagueiros de origem em casa, quando jogou. Por isso eu não acredito com 3 zagueiros. Até porque só tem um zagueiro bom para escalar. Então, quanto menos jogar, melhor. Joga Kaká, Gustavo Henrique. Então, você não tem ninguém, põe o menos possível, né? O Ranieri vai voltar para o time, embora não esteja jogando bem, né? Ele pode até pegar 6 jogos ali, que eu acho um exagero ali. Mas, enfim, isso na Copa do Brasil. O Corinthians não joga bem quando joga com 2 pontas abertas. O Pedro Henrique, que é um mosquito sem farol de milho, ou com farol de milho, vocês decidem se é mais ou menos oficial com o mosquito, ele precisa de campo para correr. O Corinthians não vai ter campo para correr contra o Bragantino jogando em casa. O Giovani, que não é um 9-9, ele dá mais uma segurada de bola e permite que o Romero gire ali. O Romero, ele gosta muito, até porque ele deve estar lembrado de Corinthians e Vasco em São Januário, que o Romero tirou contra o rebaixamento. Foi uma das melhores partidas do Romero. Então ele chegou com isso na cabeça, acho que o Romero sempre joga com ele. Então acho que vai jogar com os 2 e com o Ranieri, que dá essa possibilidade de jogar com 3 zagueiros e volante ao mesmo tempo. Acho que vai ser isso. O Charles, ele gosta muito, né? Então vai ser o Charles e o Garro solto ali. É um 4-4, eu chamo de 4-4-2, né? Enfim. Garro solto, você decide. Agora, ele tem jogado muito mal
o Ramon Dias, ele é bipolar. O Corinthians não tem desculpa de jogar mal dentro de casa, porque ao contrário de 99% dos times brasileiros, joga bem, joga mal, não joga nada, a torcida apoia. Não tem pressão, é difícil, os caras vão xingar quando acaba o jogo. Não está jogando nada contra 9, os caras estão apoiando. E mesmo assim, ele não consegue armar o time para jogar em casa. Jogou melhor em casa quando teve contra o Grêmio 10 contra 11, porque virou quase um visitante com a menos. E aí jogou bem. Porque assim, quando precisou jogar contra o Juventude foi assustador. Ele perdeu os 2 homens a mais, segurando o Fagner como terceiro zagueiro, e não ganhou esse homem a mais em nenhum minuto. Então, eu espero que ele entenda que não dá para jogar com 3 zagueiros em casa contra o Bragantino, que povoe mais o meio de campo. Eu jogaria no 4-4-2 com o meio de campo povoado. E o Ranieri, ele é volante, primeiro volante. Quando ele inventa ele de zagueiro, o que acontece? Ele joga atrás e fica um buraco ali naquela cabeça de área, onde todos os times deitaram e rolaram contra o Corinthians. Toda vez que ele encaixa no meio dos 2 zagueiros, sai de frente da área, o que acontece? Ali todos os times se criaram ali para o Corinthians. E o Bragantino, que é um time que não tem faca nos dentes, né, que quando joga jogo grande nunca, mas é um time muito bem treinado, muito bem armado, que tem bons jogadores naquele setor ali. O Elinho sai da direita para o meio, gosta de chutar no gol daquela posição ali. Então, se vai jogar o Ranieri, o Rion, tem que ficar na cabeça da área e não enfiado nos zagueiros. É assim que eu vejo, pelo menos. Aí o time do Corinthians, né, que pode entrar em campo. Eu gosto mais do Mateuzinho, viu, Lucas? Não sei, eu prefiro entre o Mateuzinho e Fagner. Eu acho que o Mateuzinho fez, né, uma boa partida contra o Grêmio. Aliás, não é a primeira, ele tem evoluído. O Fagner, tudo bem, às vezes acerta um cruzamento lá na frente, mas é bem raro também. E deixa muito espaço, né, lá atrás. Né? Contra o Atlético Mineiro, o André Ramalho fez o pênalti porque ele não acompanhou o Paulinho. No jogo contra o Juventude, eu sei que tem as origens também do lance, né? Contra o Juventude, o lado esquerdo da defesa também bobeou, mas ele de novo estava atrasado ali no gol do Juventude. Eu prefiro o Mateuzinho. E eu também, não sei o que vocês acham, o Ranieri, para mim, tá matando a saída de bola do time. Eu acho que, não sei se dá para colocar como uma coincidência ele não ter jogado, o Corinthians ter, né? Às vezes quando ele não jogou na quarta-feira, achei que ele jogou melhor. Mas ele, para mim, é um jogador que, né, muito elogiado para pouco futebol, viu, Lucas? Também acho. O pessoal aqui no chat está perguntando sobre o Breno Bidon, né, que a gente não colocou como dúvida do time. Eu acho que a gente é unânime nisso. Não é que a gente não quer o Bidon. A gente pensa com a cabeça do Ramon. Porque, assim, eu acho que o meio campo ficaria mais forte com o Rian, sendo esse primeiro volante, Charles e Bidon. Charles mais pela direita, Bidon mais pela esquerda, o Garro com liberdade. Mas, pelo histórico recente, não me parece estar cotado para ser titular o Bidon. Então, a gente está pensando com a cabeça do Ramon. Esse exemplo do Ranieri como terceiro zagueiro ou volante, a gente já via com o Antônio Oliveira e nunca deu certo. O Ranieri teve seus bons momentos quando ele podia caçar, quando o time está tentando marcar mais alto, mas se o Ramon tem essa postura um pouco mais conservadora e não marca adiantado, não faz sentido para mim o Ranieri de terceiro zagueiro, porque o Rian tá bem, é momento para ele, e também não faz sentido colocar o Ranieri para apoiar. Foi assim no jogo de ida contra o Grêmio, a gente via o Ranieri quase como ponta direita e não faz sentido. Ele colocou o Charles assim, não faz sentido. Então acho que não é momento de inventar, é colocar cada um na sua posição. Mas pensando com a cabeça do Ramon, joga o Ranieri mesmo com esse histórico recente ruim, sem contar essa expulsão maluca, né, que também deveria pesar contra ele. Meus amigos, o pessoal está aqui dando a opinião em relação ao jogo, né? Ataque PH, Giovani e Magnum. O pessoal já escalando o Magnum, nosso querido Rogério Ribeiro. Enfim, temos que sair da zona de rebaixamento, xadrez total, dizendo aqui. Alguém tem alguma informação do Bidon? Bidon segue no Corinthians, mas é questão de opção técnica mesmo e tática, né? Do nosso querido Ramon Dias.